Olá, amigos. Olá, amigas. Vai falar agora a respeito de geometria espacial, ainda, a respeito de pirâmide e cone. Eu quero que vocês pensem assim: todo sólido que afina para cima, no caso, tanto o cone quanto a pirâmide, o volume dele é a área da base vezes a altura dividido por 3. A gente viu nas últimas aulas que os sólidos eles podem ser divididos em sólidos que não afinam para cima, que é o caso dos prismas, do cilindro, enfim, e os sólidos que afinam para cima. Os que não afinam para cima, o volume é só a área da base vezes a altura. Os que afinam para cima, no caso pirâmide e cone, é a área da base vezes a altura, mas você não pode esquecer de dividir por 3. Agora a gente vai falar sobre alguns personagens importantes aqui dentro da ideia de pirâmide. Primeiramente, galera, tá vendo esse bico aqui, esse ponto de união entre as arestas da lateral, nós chamamos de vértice da pirâmide, ok? Uma outra coisa que é muito importante, galera, vocês não podem ficar sem saber, porque é importante para poder, às vezes, calcular a área lateral, a área da base, enfim, é a ideia que eu vou te falar agora. Estou traçando aqui uma distância entre o vértice e o centro da aresta da base. Bom, vou colocar mais fininho e vou representar por uma cor melhorzinha, vermelho. Ok? Essa distância do vértice até o centro da aresta da base, ela tem um nome. E o nome dela é apótema da pirâmide. Entendeu? Apótema da pirâmide. Vou colocar bem aqui. Vocês vão anotando aí, tá? Apótema da pirâmide. O símbolo dela, o A maiúsculo e um P minúsculo. Pode colocar assim. Ok? Outra ideia que é muito importante é a altura da pirâmide. Vou estar representando lá para você aqui. No caso dessa pirâmide, que seria uma pirâmide reta, a gente teria a altura do vértice até o centro da base, beleza? Então, isso daqui seria o centro da base embaixo, né? O centro, aqui vou colocar de preto, seria o centro, e a altura seria nada mais do que segmento de reta que faz um ângulo de 90 graus com a base, tá bom? Então, essa daqui seria a ideia da altura. Vou colocar do outro lado, para a gente poder entender. É a altura da pirâmide. Altura. E geralmente a gente simboliza, como você já deve ter observado, a altura pela letra H. Outra coisa que é extremamente importante é tu saber definir essa distância entre o centro, né, daqui da base, até a metade da aresta. Isso aí a gente chama de apótema da base. Vou colocar bem aqui para você. Bom? Então, essa parte aí, nós vamos chamar ela de apótema da base. Da base. E a gente simboliza ela por uma minúscula em P. Perfeito? Aqui no caso, você pode observar que a figura formada entre o apótema da pirâmide, a altura e o apótema da base é nada mais do que um triângulo retângulo. E falou em triângulo retângulo, você tem que saber que temos então um triângulo pitagórico. Então, o apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao quadrado, na verdade, dos lados menores, da soma dos quadrados dos lados menores. A relação existe. Relação muito comum. Provas aí. A gente viu isso pelo teorema de Pitágoras, né? O lado maior ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois lados menores. Perfeito? Então presta bem atenção. Falamos do volume da pirâmide, que é como um sólido que afina para cima a área da base vezes a altura. Falamos a respeito da relação entre o apótema da pirâmide, o apótema da base e a altura da pirâmide. Perfeito? A saber ainda, galera, vou colocar aqui desse lado a área total, na verdade, que vamos chamar de S, superfície total. A superfície total sempre é igual
a área lateral mais a área da base. A área da base. Como assim, Bené? Como assim superfície? Como assim área? Atenção para cá. Vou colocar como exemplo nossa figura aqui em 3D, nossa forma geométrica em 3D. Note que essa forma geométrica, a pirâmide, ela sempre, as faces laterais dela, tá vendo? As faces laterais dela, sempre vão ser o quê? Triângulos, na verdade? Sempre vão ser triângulos. Independente do formato da base, as faces laterais sempre serão triângulos. Tá bom? E quando eu falar a respeito de área lateral, seria nada mais nada menos do que a soma das áreas de todos os triângulos que compõem a face lateral. Perfeito? Então essa área, mais essa, enfim, que nesse caso são, como se trata de um quadrilátero, a base, né? Seriam quatro triângulos. E a área da base, toma muito cuidado, porque essa base aqui nem sempre vai ser um quadrado, porque esse prisma aqui é um prisma quadrangular, melhor, esse prisma já, perdão. Essa pirâmide aqui é uma pirâmide quadrangular, né? A base é um quadrilátero. Mas, olha só esses 3 exemplos que eu coloquei aqui para ti. A base pode ser um triângulo, a base pode ser um quadrilátero, a base pode ser qualquer outra forma geométrica, né? Qualquer outro polígono. Enfim, nesse caso aqui seria um hexágono. Beleza? Tranquilo. Eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente tentar resolver. Aqui 2 exemplos. Para a gente poder falar um pouco a respeito da aplicabilidade disso daí, né? Acabei de falar para vocês. Olha só, qual o volume de uma pirâmide reta com arestas da base iguais a 3 centímetros e a altura igual a 4 centímetros? Vou tentar fazer aqui mais ou menos o esquema dessa pirâmide. Ok? Vou colocar aqui formas 3D. Vou fazer aqui para vocês. Bom, vou ficar aqui mesmo. Então, imagina que eu vou ter uma pirâmide, beleza? Só que a base dela, a base dessa pirâmide, ela é um triângulo, tá bom? Vou tentar fazer aqui para vocês. Ela é um triângulo. Okay. E esse triângulo, ele é um triângulo equilátero, porque ele falou que a base, a aresta da base são iguais a 3 centímetros. Então, todas essas arestas são iguais a 3. Então, é um triângulo equilátero. Aí ele falou que a medida da altura dessa pirâmide é igual a 4 centímetros. Então, qual vai ser o volume? Bem, o volume de uma pirâmide é sempre a área da base vezes a altura, só que não esquece o quê? Dividir por 3. Muito bem. Então, o volume, nesse caso, vai ser a área da base. A base aqui, ó, pode observar que é um triângulo equilátero. Qual é a área do triângulo equilátero? É o lado ao quadrado. Vou até colocar de vermelho. É o lado ao quadrado, né? Vezes raiz de 3 sobre 4. No caso, o lado foi 3, né? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vezes a altura. A altura é 4. Tá bom? A altura é 4. Vamos ver como vai ficar? A gente pode simplificar esse 4 com esse. Então o volume vai ficar igual a 3 ao quadrado é 9. 9 raiz de 3. É isso? Como se trata de centímetros, o volume é centímetros cúbicos. Seria esse, então, o cálculo do volume dessa pirâmide aqui. Vamos fazer a próxima? Considere uma pirâmide de base quadrada com aresta de base medindo 10 centímetros. E a apótema medindo 13 centímetros. Calcule o valor de sua área total. Bom, nossa, muita informação, né? Considere uma pirâmide de base quadrada com aresta de 10 centímetros, aresta da base igual a 10 centímetros. Então aqui a base vai ser 10 centímetros. É um quadrado, né? Então todos os lados iguais a 10. E o apótema seria o apótema da pirâmide medindo 13 centímetros. Opa, então o apótema da pirâmide seria essa regiãozinha bem aqui. O apótema da pirâmide, na verdade. Ele falou que esse apótema, ele mede 13 centímetros. Perfeito. Aí, ele quer saber o valor da área total. A saber, né, galera?
que a superfície total, a área total, é sempre igual à área lateral mais a área da base. Perfeito? A área da base é tranquilo na realidade. A área da base, porque a base é um quadrado, então não tem como a gente saber, né? Vou até colocar de vermelho. A área da base é tranquilo, porque é a área do quadrado. No caso, o lado ao quadrado. Então a área da base vai ser igual a 100. Perfeito? 100 centímetros quadrados. Agora, o bicho pega quando a gente vai falar a respeito da área lateral, da superfície lateral, na verdade. Por quê? Eu preciso saber qual é a área de cada um desses triângulos. Quantos triângulos compõem a superfície lateral? Gente, a quantidade de triângulos que compõem a superfície lateral é sempre igual à quantidade de lados da base, de arestas da base. Tá bom? Então seriam 4 triângulos. E como esses lados são iguais, as arestas da base são iguais, tu pode ter certeza que esses triângulos têm medidas iguais. Tá bom? São triângulos idênticos. Perfeito? Então, na realidade, se a gente precisa calcular a área de um triângulo desse, multiplicar por 4 para saber a área lateral. Vocês concordam comigo? Vou tentar fazer aqui a representação, não é, de uma face lateral, que é essa daqui. Aqui é a face lateral, e eu vou colocar a representação do apótema dela, da pirâmide. Fica mais ou menos assim. Não é? Fica mais ou menos assim. Então nota, gente. Só não tem essa parte aqui de cima. Tá, beleza. Então nota o seguinte. Quando eu falar a respeito da pirâmide, respeitozinho aqui da pirâmide, as faces laterais são triângulos. Então aqui está um triângulo. E nota que o apótema da pirâmide sempre coincide com o quê? Com a altura relativa de cada uma das faces. Então essa aqui seria a altura desse triângulo, 13. E qual seria a base dele? A base dele coincide com a aresta da base, seria 10. Então, galera, tá fácil achar a superfície lateral. A área de cada triângulo aí é o quê? Base, vezes a altura, que é o apótema, dividido por 2, você deve saber. Simplificando 10 por 2, dando 5. 5 vezes 13, portanto, né, 65 centímetros quadrados. Essa daqui é a área de uma face, tá bom? A área lateral é composta por 4 faces idênticas a essa, então vai ser 4 vezes 65, não é? 4 vezes, só um instante, 4 vezes 65. Portanto, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, 260 centímetros quadrados. Perfeito? Então essa seria a área da base, 100 centímetros quadrados, e essa seria a área lateral, 260 centímetros quadrados. Perfeito? Ele quer saber a área total. Bem, a área total, a superfície total, é igual à área da base, área lateral, mais a área da base. Não é isso? Então a superfície total vai ser a área lateral, que é 260, mais a área da base, que é 60 e... Não, é 100, né? Então, fazendo errado. 100. Então a superfície total aqui vai ser 360 centímetros quadrados, entendeu? Então é por isso que é importante nós sabermos o apótema, esse conceito de apótema. Por quê? Porque no teu edital está falando a respeito de volume e de área. E para cálculo de área, muitas das vezes, tu precisa saber onde é quem é o apótema e tudo mais. Perfeito? Então são essas ideias aqui a respeito de pirâmide. Até mais.